Olá e boas-vindas a mais um estudo visual da nossa série. Vamos direto ao ponto porque hoje temos um verdadeiro mistério bíblico em mãos. Um mistério que envolve falsos mestres, advertências super severas e olha só que curioso, o que é ou não permitido colocar no prato na hora do jantar. É uma investigação teológica e histórica simplesmente fascinante sobre a igreja cristã primitiva. E a grande tensão do nosso estudo é a seguinte: será que o apóstolo Paulo aboliu todas as leis alimentares? É impressionante como uma única passagem lá na primeira carta a Timóteo causou um debate acadêmico e religioso gigantesco. A questão principal é: o texto dá liberdade total para comer qualquer coisa? Ele defende a dieta original lá do Éden? Ou será que era só uma estratégia para combater seitas da época? Bom, para descobrir, a gente precisa cavar mais fundo. Para desvendar tudo isso, nosso roteiro vai ser bem direto. Vamos passar por 1. O problema em Éfeso. 2. Raízes da apostasia. 3. O grande debate alimentar. 4. Três visões teológicas. 5. Discernimento espiritual. E, para fechar, ancorando a verdadeira fé. Então, vamos lá. Parte 1. O problema em Éfeso. Para entender qualquer carta do passado, a gente tem que sentir o clima da época, certo? O teólogo William Barclay resumiu a situação de forma brilhante. Ele chamou a igreja em Éfeso de uma pequena ilha de cristianismo num mar de paganismo. Imagina a pressão. Era um grupo isolado, vivendo num verdadeiro caldeirão cultural, cercado por crenças totalmente diferentes. E é justamente nesse tipo de ambiente de extrema pressão social que ideias confusas e falsas doutrinas se espalham como fogo. E dando uma olhada rápida na linha do tempo, dá para ver bem como o centro do movimento cristão se deslocou. A coisa toda começou forte lá em Jerusalém, depois as missões ganharam força em Antioquia por volta do ano 35. E décadas mais tarde, entre 64 e 67 d.C., encontramos Paulo enviando instruções urgentes para jovens líderes como Timóteo. Essas congregações já estavam batendo de frente com ensinamentos bem estranhos e uma grande mistura religiosa. O que nos leva ao nosso segundo ponto, as raízes da apostasia. O termo apostasia é bem pesado. Basicamente, os documentos definem isso como uma rebelião voluntária ou o abandono da verdade. E o grande alerta de Paulo aqui é que o perigo não estava vindo de fora, mas de dentro. Ele avisou que, com o tempo, pessoas de dentro da própria igreja iam se desviar da fé, dando ouvidos ao que ele chamou de doutrinas de demônios. Ou seja, era um ataque interno liderado por líderes corrompidos que conheciam bem a comunidade. E o combustível principal dessa turma era uma filosofia chamada ascetismo, muitas vezes misturada com ideias gnósticas da época. Para colocar em termos simples, era um estilo de vida de restrição extrema. A ideia deles era tentar arrancar o mal pela raiz punindo o corpo físico. Isso envolvia jejuns radicais, proibição do casamento e um distanciamento absoluto de qualquer prazer terreno, tudo na tentativa de alcançar uma suposta pureza espiritual. E o contraste que o texto aponta é gritante. De um lado, a gente tem os ensinamentos baseados na fé e no que Paulo chama de boa consciência. Do outro lado, os falsos mestres impondo um monte de regras humanas super restritivas, proibindo o casamento e cortando alimentos cotidianos do cardápio. Era um choque direto sobre o que realmente significava ter uma vida santa. É agora que chegamos na parte 3, o grande debate alimentar. O verdadeiro campo de batalha dessa história. Olha só essa passagem central em 1 Timóteo 4. O texto diz: "Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável." Percebe a força disso? Tudo é bom, nada é recusável. Paulo bate de frente com aquelas proibições extremas, oferecendo a gratidão no lugar da privação. Mas a grande questão que literalmente divide os estudiosos há séculos é: ao que exatamente Paulo se referiu com a palavra tudo? Antes de tentar decifrar esse tudo, vale a pena olhar bem para quem eram esses opositores. Eles não estavam apenas discordando de um detalhezinho, era uma subversão total do ensino original. A teologia descreve que eles apostataram da fé, eram hipócritas, tinham a consciência cauterizada e, claro, proibiam o casamento e alimentos que o próprio Deus criou. Eles estavam rejeitando as coisas que foram feitas para o bem da humanidade. Certo, vamos para a parte 4, três visões teológicas. É aqui que a análise acadêmica vai fundo. Quando os especialistas examinam essas palavras, eles basicamente se dividem em três grandes grupos de interpretação.
O primeiro defende a liberdade total. Dizem que as leis de restrição do passado acabaram e que agora todo alimento é permitido. O segundo grupo é o da dieta edênica. Eles argumentam que a expressão "o que Deus criou" é uma referência super específica à dieta baseada em plantas lá de Gênesis. E tem o terceiro grupo, a visão contra as heresias, que entende que o texto não dita uma nova regra sobre comida, mas funciona apenas como uma defesa contra as bizarrices e restrições do gnosticismo. O debate mais acirrado costuma ser entre a visão da liberdade e a visão edênica, o que mostra como a exegese bíblica é fascinante. O pessoal da liberdade aponta para o livro de Atos, no momento em que Pedro tem a visão dos animais e recebe a ordem para não chamar nada de impuro. Já a turma da visão edênica faz uma conexão linguística bem forte, dizendo que as palavras gregas usadas em 1 Timóteo espelham exatamente a passagem de Gênesis 1, se referindo às plantas que Deus criou e viu que era muito bom. Como dá para ver, os dois lados têm argumentos de peso. O que nos traz a nossa quinta parte: discernimento espiritual. Com interpretações tão ricas e muitas vezes divergentes, como a gente não se perde no meio do caminho? A resposta das fontes é o discernimento espiritual. Os estudiosos definem isso não apenas como inteligência humana, mas como uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. É o antídoto definitivo para não cair nas mentiras e influências que vimos até agora. E na prática, esse processo acontece em 3 passos fundamentais. Primeiro, a base de tudo: ler e estudar as Escrituras. Segundo, é preciso que a mente esteja aberta para as realidades espirituais. E terceiro, como resultado, passa-se a avaliar as situações da perspectiva divina. Isso é o que impede a pessoa de cair em armadilhas puramente humanas ou extremismo sem sentido, como aquele ascetismo radical. O teólogo John Stott sintetizou isso de um jeito impressionante. Ele diz que o verdadeiro discernimento exige que a gente permita que a palavra nos confronte, perturbe nossa segurança e até destrua os nossos padrões de pensamento. Uau! Não se trata de ler algo só para confirmar preconceitos, mas deixar o conhecimento verdadeiro transformar as nossas bases. E, finalmente, chegamos à parte 6, ancorando a verdadeira fé. Porque o discernimento não surge do nada. Ele tem raízes numa fé muito bem compreendida. C.S. Lewis ilustrou isso perfeitamente. Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não só porque eu vejo, mas porque através dele vejo todo o resto. A fé genuína não é cega. Ela é literalmente a lente que traz foco para a gente enxergar e analisar toda a realidade, incluindo esses debates teológicos complexos. E tem este pensamento contundente de Charles Spurgeon: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Uma fé sólida, bem embasada, muda o nosso presente. Ela traz propósito e uma paz gigante, blindando a mente contra qualquer enganação ou regra infundada que apareça. O que nos leva à grande conclusão de tudo que analisamos hoje. Como enfatizou Billy Graham, o estudo da Bíblia não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Não há como crescer e ficar forte espiritualmente sem essa base. Sem o conhecimento aprofundado, fica impossível compreender mistérios como as regras alimentares de Éfeso ou até mesmo identificar as falsas ideias que circulam nos dias de hoje. E para encerrar, deixamos essa questão provocativa. Num mundo completamente inundado por teorias e informações que não acabam mais, como a gente pode aplicar o discernimento espiritual prático no nosso dia a dia? Hoje dissecamos um conflito histórico, mas a dinâmica da desinformação continua por aí. Muito obrigado por acompanhar esse estudo com a gente. Esperamos que essa análise visual tenha trazido luz a um tema tão fascinante e te inspirado na busca por conhecimento autêntico. Um abraço e até a próxima.